Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Valdinei Cardoso. Estamos aqui para resolver alguns exemplos e discutir alguns temas aí relacionados às operações entre conjuntos. Bom, inicialmente, quais operações entre conjuntos aqui que são bastante utilizadas aí em concursos, em disciplinas, né, de teoria dos conjuntos, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Muitas vezes a gente tem contato com essas operações envolvendo conjunto. A primeira delas, que nós vamos começar discutindo aqui, é a união. Então, a união entre conjuntos. Bom, como que nós definimos então essa união entre conjuntos? Então, uma forma de você escrever em símbolos, né? A união, vamos supor lá, dois conjuntos A e B. Então, A, esse símbolo aqui entre o A e o B, seria o símbolo que representa a união de A e B. Bom, o que significa você escrever a união de A e B? A união de A e B é formada pelos elementos X, tal que o X ele pertence a A ou o X ele pertence a B. Ok? Ele pode pertencer a A e a B ao mesmo tempo, né? Mas a condição é que ele tem que pertencer a pelo menos um dos dois conjuntos, para que ele pertença à união. Se você diz então, né, escrevendo aqui, ó, por extenso, se você diz que X pertence a A união B, então o que pode acontecer? Então, X pertence a A ou X pertence a B. Okay? Então, você já vai... Uma dessas afirmativas aqui vai ser verdadeira, né? Ou ambas, quando ele pertencer, né? Quando, por exemplo, o X ele pertencer ao mesmo tempo, né? A e a B. Aí também ele vai pertencer à união. Ok? Muito bem. Para ilustrar essa nossa discussão, vamos considerar dois conjuntos aqui, ó. Vamos escrever aqui, exemplo. Então, nesse exemplo aqui, nós queremos determinar a união de dois conjuntos. O conjunto A é formado pelos números naturais, tal que x é maior ou igual a 6. E o conjunto B também é formado pelos conjuntos números x pertencente aos naturais, tal que o x é menor ou igual a 10. Ok? E aí nós queremos saber qual é a união A, união B. Bom, como que a gente faz para descobrir a união? Uma alternativa nesse caso, como é um conjunto finito e são poucos elementos de cada conjunto, né? Na verdade, o A é um conjunto infinito. Mas você pode escrever aqui, são números naturais, você pode escrever alguns elementos, né? Maior ou igual a 6. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. No conjunto B, menor ou igual a 10. Então, vamos considerar o primeiro natural, o 1. Tem alguns autores que consideram o 0. 2, 3, né? Agora, vamos colocar todos aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse aqui é o nosso conjunto B. Quando nós vamos fazer a união entre eles, né? Então, nós vamos pegar o quê?
você vai juntar os elementos que pertencem a A com os elementos que pertencem a B. E sem repetir, né? Então, por exemplo, o 6, ele tem nos dois conjuntos. Nós vamos colocar o 6 duas vezes na hora de responder qual é a união. Então, você coloca uma vez só cada elemento, mesmo que ele tenha nos dois. Então, sabendo disso, nós vamos escrever aqui a união. Então, qual seria a união? Então, a união seria colocar no mesmo conjunto os elementos de A e de B. Então, ó, começando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9, 10, 11, 12 e assim por diante. Então, esse seria o conjunto A união B, né? Então, você poderia escrever assim também, a união B é igual a x pertencente aos naturais, tal que x é maior ou igual a 1. Também poderia ser escrito dessa forma. Então, uma dessas duas formas você já responderia, né? O que foi solicitado aqui. Muito bem, então vamos chamar isso aqui a letra A do nosso exemplo. Determinar a união desses dois conjuntos. Na letra B, nós vamos determinar a interseção. Né? Então, bom, o que é interseção? Vou escrever aqui para a gente lembrar os nomes, ó. Interseção. Bom, quando você fala de interseção entre dois conjuntos, o símbolo, né, que nós usamos, por exemplo, A e B, é a A interseção B. Na hora de fazer a leitura desse símbolo, você pode falar interseção ou inter, A inter B. Também significa, é um jeito, né, de pronunciar a interseção desses dois conjuntos. Bom, esse conjunto aqui, ele é formado o quê? Pelos elementos comuns a e a B. Né? Então, você só vai pegar os elementos comuns que pertencem tanto a como a B. Ok? Quando a gente escreve em símbolo, né? Então, se nós for escrevermos aqui, ó, A inter B em símbolos, então ficaria o A inter B é o conjunto, são os elementos X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Percebam que no união era ou. Ele poderia pertencer a um ou a outro. Agora aqui na interseção não, ele tem que pertencer aos dois. Então, por isso que a gente coloca o E aqui, né? Bom, se nós pegarmos os conjuntos A e B desse exemplo aqui, do enunciado, então quais elementos fariam parte da interseção? Ó? Então, vamos grifar aqui somente os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Então, seria o quê? O 6, né? O 7, o número 8, o 9 e o 10. Então, esses são os elementos que pertencem tanto a A como a B. Então, eles é que fariam, né? Eles é que formam a interseção de A e B. Ok? Então, vamos escrever essa interseção aqui, ó. Então, se nós considerarmos o exemplo anterior, né, a interseção de A e B, então A inter B fica o quê? 6, 7, 8, 9 e 10. Então, esses seriam os elementos que formam a interseção. Né? Também daria para escrever dessa forma: x pertence aos naturais, tal que o x ele está entre 10 e 6, né? Ele é maior ou igual a 6 e menor ou igual a 10. É um outro jeito de você representar esse mesmo conjunto. Muito bem, essa é mais uma operação entre conjuntos. A próxima operação que nós vamos
ver aqui é a diferença. Então, a diferença entre conjuntos. Como que eu represento a diferença? Então, é A menos B. Esse é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Ok? Então, quando eu escrevo A menos B, é nisso que você está interessado, né? Nos elementos de A que não pertencem a B. Tá? Eu vou até registrar isso aqui, ó, para ficar bem, que é fácil de confundir essa operação da diferença. Ok? Então, isso aqui é formado o quê? Pelos elementos de A que não pertencem a B. Ok? Então, essa é a nossa diferença. Né? Se escrevermos em símbolo, temos lá que A menos B é o que? O conjunto dos elementos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Então, em símbolo seria desse jeito que nós representaríamos. Né? Se nós voltarmos no nosso exemplo, então, quais seriam os elementos que pertencem a A e não pertencem a B? Vamos olhar aqui, ó. Vamos marcar aqui em vermelho, né? Então, os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Ó. Então, seria o que? O 11, o 12 e assim por diante, né? Porque o A é um conjunto infinito. Então, esses que estão marcados aqui em vermelho, eles seriam o quê? Os elementos que fazem parte da diferença, né? Então, aqui nós vamos escrever ali, ó. Quais elementos, então, que estão em A e não estão em B? 11, 12 e assim por diante. 13, né? Então, esse seria o conjunto representado pela diferença. Nós também podemos escrever dessa forma: x pertencente aos naturais, tal que x é maior ou igual a 11. Também seria uma outra forma de você escrever essa diferença. Bom, uma outra operação também que aparece aqui é a ideia do complementar. Bom, esse complementar ele vale, né, para o caso onde o B está contido em A. Então, só tem sentido a gente falar de complementar quando o B está contido em A. Né? E ambos estão contidos num conjunto universo. Né? Então, eles estão contidos num conjunto que a gente vai chamar de U, que é o universo. Então, teria várias possibilidades. Né? Então, se a gente fizer um desenho aqui, ó, então vamos supor, esse aqui é o nosso conjunto universo. Então, nós temos aqui o conjunto A, e aqui nós teríamos o conjunto B. E aí faz sentido você falar em complementar, né? Então, quando a gente escreve assim, ó, o símbolo seria esse C aqui. Né? Então, seria o complementar de B em A. Né? Quando você vai marcar isso daqui lá no seu desenho, né? Você vai, seria o quê? Seria essa região aqui, ó. Deixa eu fazer com outra cor. Então, complementar de B em A seria esta região. Né? Então, se a gente observar, isso aqui seria a mesma coisa que você fazer o quê? A menos B. Né? Esse que seria complementar. Ok? Muito bem. Vamos pegar, por exemplo, um caso aqui para ilustrar essa situação.
Então vamos escrever aqui, ó, sejam, por exemplo, no caso, se nós pegarmos os conjuntos que nós já trabalhamos, os exemplos anteriores, ó, 6, 7, 8, 9 e assim por diante, né? Conjunto A e conjunto B, que seria do 1, 2, 3, né? Até o 10. Nesse caso, o B, se você observar aqui, ó, o B não está contido em A, né? E nem o A está contido em B. Então não faz sentido você falar aqui em complementar de B em A, nesse exemplo que a gente trabalhou, né? Só faria sentido, por exemplo, se nós tivéssemos um conjunto C, por exemplo, né? Vamos supor que lá o C é 1, 2, 3, 4, 5. E um conjunto D, que é dado por exemplo, 2 e 4. Aí quando a gente coloca lá o complementar de D em C, né? Então quer dizer, o que é que sobra no conjunto C quando você tira dele o conjunto D, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que C menos D. Então, o que, que sobraria? Se eu tirar o 2 e o 4, vai ficar 1, 3 e 5. Né? Então, esse seria o complementar de D em C. Né? Então, esse seria um exemplo. Ok? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Se inscrevam aí no nosso canal. E a gente vai postar mais vídeos dessa parte de teoria dos conjuntos aí nos próximos dias, né? Que é bastante importante para concurso, né? Para alguns raciocínios aí envolvidos nas disciplinas de cálculo, né? Na própria disciplina de matemática, né? Do ensino fundamental, do ensino médio, do Enem, vestibulares, né? Então é bastante importante aí, ok? Então, se você não é inscrito e quiser receber mais informações, é só se inscrever no canal para receber os próximos exemplos desse tema, ok? Grande abraço, sucesso para vocês, tudo de bom.